E aí, pessoal, olha o pastor Raul aqui e graças a Deus o que a gente tem hoje, a gente tem a volta de uma baita de uma Bíblia de estudo. Isso mesmo. Essa Bíblia aqui, a versão antiga dela estava sendo vendida por R$ 800. Vocês sabem o que isso quer dizer? Ou seja, ninguém merece. Mas agora Thomas Nelson Brasil trouxe ela de volta. Ela não vem mais na versão Almeida Revista Atualizada, como vinha antes. Agora ela vem com a versão NVI. Tudo bem, tudo tranquilo. É uma tradução que vocês sabem que traz a Bíblia Sagrada e ela é uma das traduções chamadas contemporâneas. Então é normal que ela tenha uma distância um pouco maior dos originais, mas é uma tradução totalmente válida, tá bom? Traz a palavra de Deus. Você tem palavra de Deus, você não tem problema com ela, tá bom? Então ela está de volta. Essa maravilha que você está vendo aqui, para mim veio a versão de capa azul marinho, de capa PU. Ela tem a preta azul marinho, se eu não me engano, a preta azul marinho, e tá chegando a capa, e também tem a capa em tecido. Nossa, a gente viu no evento da Thomas Nelson a capa em tecido branco. Nossa, que Bíblia mais linda, vocês não têm noção. Só que a gente preferiu a PU, por quê? Porque é melhor para levar para lá e para cá, tá bom? Então tá aqui, nova versão internacional, Bíblia de Estudo MacArthur, aqui com a assinatura do MacArthur, Desvelando a Verdade de Deus, versículo por versículo, Thomas Nelson Brasil. Lembrando que essa Bíblia, como vocês estão vendo, ó, ela tem o símbolo aqui da leitura perfeita, ela traz o sistema que a Thomas Nelson Brasil desenvolveu, uma fonte específica para a tradução bíblica, que torna sua leitura nesse tipo de suporte. O que eu quero dizer com suporte, pessoal? Quando você tem uma impressão, você tem a tinta e você tem onde é impresso, que é o que a gente chama de suporte. O suporte para a Bíblia, geralmente, é o papel Bíblia. É um papel mais fino. Então, vira e mexe, você vai ver o quê? Um decalque. O que é? Pelo papel ser fino, você vê a linha traseira, a linha do outro lado. E isso atrapalha a tua leitura. Então, a fonte Leitura Perfeita, ela foi projetada para trabalhar com essas interferências. Então, por isso que ela é muito melhor de ler do que qualquer fonte que você vai encontrar por aí, tá bom? E ela traz esse sistema da leitura perfeita, uma coisa que envolve a fonte, que é a fonte de leitura perfeita, e ela também envolve a diagramação, que é uma diagramação especial. Aliás, essa Bíblia está trazendo um projeto gráfico totalmente novo. E antes de mais nada, você quer encontrar essa maravilha? Ó, entra no nosso grupo de ofertas, tá? O link está aqui embaixo. Grupo de ofertas é um link onde eu faço curadoria para você, eu tiro suas dúvidas sobre material bíblico e você tem link das coisas com um prezinho desse tamanho como o Zé Lima. Então aqui ó, capa PO, apenas a assinatura do John MacArthur, nova versão internacional. Aqui o encadernamento normal, não é aquele encadernamento, aquela encadernação plástica. Folha de rosto, MacArthur, Bíblia de estudo. Podem ficar tranquilos, uma coisa muito importante, podem ficar tranquilos, porque esta Bíblia, ela traz o conteúdo que nós esperamos, que nós precisamos, que é o conteúdo da antiga Bíblia de Estudo MacArthur. Então a gente começa com o sumário, índice de tabelas, mapas e artigos, a gente vai ver mais isso nos recursos. Olha, índice de tabelas, mapas e artigos. Aqui, conhecendo a Bíblia de Estudo MacArthur, que é o que, pessoal? Aqui é a instrução de como usar. Aqui a gente já vê a novidade, que é um sistema de navegação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Por quê? Porque ele tem recursos no final da Bíblia que a versão antiga não trazia. A gente vai ter a comparação entre as duas, a gente vai ter o vídeo em breve, tá? Abreviaturas dos livros da Bíblia, a natureza e o propósito da Bíblia, primeiro estudo, notas pessoais, aqui um comentário básico do John MacArthur, como a Bíblia chegou até nós. Esse material aqui do MacArthur é um material extraordinário. É um material simplesmente extraordinário, ó. Como a Bíblia chegou até nós. Estudando a Palavra de Deus, outro artigo. Esses estudos aqui são estudos clássicos já. E no Estudando a Palavra de Deus a gente tem o progresso da revelação. Então a gente tem Antigo Testamento, a data aproximada da redação de que foi escrito e o autor, tá bom? Ó. Então a gente tem aqui, a gente começa no Antigo Testamento, que não vai iniciar pelo livro de Gênesis. Como assim? Por onde? Por Malaquias? Não, calma. O que eu quero dizer é que você não vai ter o esboço de Gênesis, tá vendo?
você vai ter antes um estudo sobre esse tipo de literatura que nós temos aqui. E que literatura é essa? É o Pentateuco. É uma introdução ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Aí tem introdução aos poéticos, a evangelhos e tudo isso. Tá, ó. Introdução ao Pentateuco. Olha que interessante, aqui a gente tem a lista do Pentateuco, que não é só o nome dos livros. Você tem o Pentateuco, o livro, a ideia principal, a nação, o povo, o caráter de Deus, o papel de Deus e o mandamento de Deus. Aí a gente vem aqui para onde? A gente vem para a introdução ao livro da Bíblia. O que acontece, pessoal? Você que é aluno do nosso curso, da nossa formação completa em teologia, Seminário do Nascido de Novo, que inclusive o link está aqui, ó, com um desconto que é só quem está assistindo tem. Se você é nosso aluno, você tem as atividades de Antigo e Novo Testamento. Essas atividades de Antigo e Novo Testamento específicos, eles servem para quê? Eles servem para você ter um panorama geral do livro, saber para quem foi escrito, quem foi o autor, os problemas, temas históricos e teológicos, os problemas, desafios de interpretação daquele livro. E essa Bíblia aqui, ela é maravilhosa por quê? Porque, olha, ela traz o título, que nós pedimos para você colocar na atividade, o autor e a data, te traz informações sobre o autor e a data do livro, pano de fundo ou cenário que o livro acontece, é um pano de fundo cultural. O que estava acontecendo naquela época que influenciou a escrita desse livro? E os temas históricos e teológicos, e aí vem os desafios de interpretação desse livro. Então, é uma introdução à Bíblia, uma das mais interessantes que a gente tem nas Bíblias em português. Se você é nosso aluno, com essa Bíblia aqui você vai se dar muito bem, tá? E aí aqui o esboço de tópicos que você tem, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, que são as divisões. Você vai montar uma pregação? Vou pregar sobre Adão e Eva no Éden. Capítulo 2, de 4 a 25. Depois, queda e o resultado da queda, tem capítulo 3, de versos 1 a 24. Então, você pode usar essa divisão para você montar o seu sermão, tá? E aí, a gente vem para o conteúdo, realmente, para o conteúdo bíblico. Já dá para vocês verem aqui que a letra é pequena. Vamos ver aqui o tamanho da letra. Deixa eu zerar o paquímetro, tá? Para a gente ter uma ideia. Ó, a letra maiúscula, ela dá 2,61 milímetros. E a minúscula, 1,34 milímetros. Isso no texto bíblico, tá? Agora, a letra nos comentários é uma letra não serifada. Ela dá 1,90. Olha, 1,90. E a minúscula normal, ela dá 1,59. Essas são as proporções da letra. Outra coisa, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela traz margem pra gente, ela vai trazer margens pra gente, ó. Margem de meio centímetro ela traz. Ela traz uma margem de 0,7, um pouco mais de meio centímetro a gente vai ter. E o que a gente vê aqui? Nós vemos o texto bíblico em 2 colunas, tá? A gente não tem ela em uma coluna. Infelizmente, é uma coisa que eu gosto, mas a gente sabe que o brasileiro não gosta tanto de Bíblia em uma coluna. Então nós temos Gênesis 1, né? Então nós temos o texto bíblico em 2 colunas, com as notas de tradução aqui embaixo da coluna. Ó, olha aqui a outra, ó. Então você tem letra subscrita, que é a letra pequenininha mais para o alto, entendeu? E aí você tem aqui a nota de tradução. Qual a diferença da tradução? E aí você tem as notas de estudo, muita nota de estudo, ó, muita nota de estudo. Você tem as notas de estudo em 3 colunas, ou seja, 3 colunas com muito material de estudo dessa Bíblia. Então, pessoal, ela não tem como ser um papel mais grosso, é o papel Bíblia tradicional, não é aquele papel reciclado. A antiga ela veio com papel reciclado que era horrível. Não, é o papel Bíblia de alta qualidade da Thomas Nelson Brasil. A gente pode reclamar da Thomas Nelson Brasil de um monte de coisa, mas a gente não pode reclamar da qualidade do material deles, né? Então a gente tem aqui, é o papel Bíblia, um papel maravilhoso, tá? Aqui na outra página eu quero mostrar para vocês o quê? Nós temos aqui mapas e tabelas dos apêndices, nós temos conteúdo de estudo no final da Bíblia. E o que a gente encontra? A gente encontra 5 tipos de símbolo. Nós temos aqui, ó, no apêndice, que vai te remeter aonde? Lá no apêndice que você vai procurar as coisas. Então, a mochilinha são jornadas da Bíblia, localizações geográficas é uma bússola, a vida em mapas e notas é um mapinha,
Planos e esquemas é diagrama e cronologias é o quê? Um calendário, tá? Então aqui, ó, nós temos uma bússola, ó, o Jardim do Éden, no 2.8, ó. O Jardim do Éden, ver página 1863 e nós temos uma bússola. A bússola é localizações geográficas. Bom, qual a localização geográfica do Jardim do Éden? Vamos ver a página 1863. É aqui no final da Bíblia, ó. 1863, ó, Jardim do Éden. O mapa está aqui. Então você vai ver bonitinho aqui, você tá lendo, pegou isso tudo. Ah, mas onde é que ficava o Jardim do Éden? Ele te manda lá para o 1863 para você achar o mapa. Tem mapa, tem diagrama, a gente vai ver os outros aqui. Aqui em Gênesis 6, eu quero ler um pedacinho para vocês entenderem, tá bom? Nenhum teólogo, entendam isso que eu vou falar para vocês, nenhum teólogo é dono da verdade. Vou dar um exemplo. Em Gênesis 6, que trata da corrupção da humanidade, a gente tem a questão de filhos de Deus e filhos dos homens. Nós sabemos que são descendentes de Caim e descendentes de Sete ali, tá bom? Mas aqui o MacArthur é daquela família que acha que os Néfilins, né? Que os filhos de Deus, filhos dos homens, que aí no meio tem filho de anjo que foi para a cama com mulheres. Realmente é uma ideia muito errada, porque anjo não tem sexo, né? Anjo é ser espiritual. Então ele não vai ter carne para ter os prazeres da carne, tá bom? Então, ó, olha o que ele diz. O pecado desenfreado antes do dilúvio. O seguinte relato documenta um ato de degradação que revela o ponto final da paciência de Deus. Vidas tão longas quanto aquelas indicadas no registro do capítulo 5 levaram ao grande aumento da população da terra. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Os filhos de Deus, identificados em outras passagens quase exclusivamente como anjos, então os filhos de Deus quase exclusivamente, mas não exclusivamente. Se fosse uma coisa que na Bíblia inteira os filhos de Deus fossem designados apenas como anjo, não, mas nós temos outras passagens que também se referiam a eles como filhos de Deus, como nós, que somos filhos de Deus. Viram e se casaram com mulheres da raça humana. Isso produziu uma união antinatural, violando a ordem divina do casamento e da procriação humana. Gênesis 2, 24. Alguns têm argumentado que os filhos de Deus eram filhos de Sete, que coabitaram com as filhas de Caim. Outros sugerem que talvez fossem reis humanos pretendendo construir um harém. Mas a passagem destaca fortemente o contraste entre o angelical e o humano. Não é a minha opinião. Então você vê que essa opinião do John MacArthur é uma opinião que, ao meu ver, não é a opinião mais correta do mundo. Então a gente vem, ó, cronologia do dilúvio, página 1915. Deixa eu, ó, ela tem as duas fitinhas, os dois fitilhos, tá vendo? Um fitilho preto e um bege para mim, então já vou até marcar aqui o fitilho 1915, que é o que? Cronologia do dilúvio, ó, tem um calendário na frente. 1911, 1913, 14 e 1915, cronologias. A cronologia do dilúvio, ó. No ano 600 de Noé, segundo mês do 10º dia, Noé entrou na arca. Ano de Noé, segundo mês, 17º dia, o dilúvio começou, Gênesis 7:11. Então aqui está a cronologia do dilúvio, tá? Vamos voltar lá. Então é um material magnífico essa Bíblia, ó. As Nações de Gênesis 10, página 1863, a página que a gente estava. As Viagens de Abraão, ó, mochilinha aqui, ó. 1853, ou seja, um roteiro. Vamos ver, 1853. Eu achei o seguinte, né? Isso eu achei um defeito na diagramação. Já que tem esse recurso que precisa da página, o correto era referência bíblica e página na beirada para que fosse fácil acesso, né? Mas aí, né, eu já trabalhei com designer, às vezes quando o designer quer fazer alguma coisa para enfiar o pé na jaca, é isso. 1853, 1863, 3. As Viagens de Abraão, olha lá. Jornadas da Bíblia, olha a mochilinha aqui. Então você vem aqui, ó, as Viagens de Abraão. Aqui, as Viagens de Abraão. Então Arã, Ur, sobe, segue o rio Eufrates, ó, o Tigre e o Eufrates. Arã, Ai, Hebron, Berseba, Zoá, tá vendo? Cades Barneia.
Olha aqui, ó. Aqui um diagrama que é desde Adão até as 12 tribos de Israel. Ah, pastor, o senhor falou lá negócio dos anjos, então o senhor acha a Bíblia ruim? É uma das melhores Bíblias que nós temos em português que está voltando, cara. Ela é maravilhosa. Ali eu mostrei que para quê? Para vocês verem que nenhum teólogo é perfeito, tá bom? Não viajem na maionese. Realmente é uma baita de uma Bíblia. Recomendo. Você quer ter Bíblia boa? Compre isso aqui. Tá com um precinho muito especial lá na El Shaddai. Você quer ter o link para você comprar com um belo desconto na El Shaddai? Entra no nosso grupo de ofertas. Lá eu vou tirar toda a sua dúvida a respeito de outros materiais. Pastor, e a Bíblia NAA? Ah, e a Bíblia tal que falaram que tem tal problema? Pergunta para mim lá no grupo. Eu vou te falar se vale a pena você comprar, você gastar teu rico dinheirinho, o suado dinheirinho que Deus te deu. Entra no grupo, ó, o link tá aí na descrição. As 10 pragas do Egito, tá bom? Ó, uma tabela aqui de um estudo com as 10 pragas do Egito. Também você vai ter, além de diagrama, você vai ter várias tabelas. Ó, cronologia do Êxodo, 1915. Lembra? A gente viu ali, 1915, ó. Ó a cronologia do Êxodo, ó. A data, 15º dia, primeiro mês, primeiro ano. Êxodo 12. 15º dia, segundo mês, um ano. Chegada ao deserto de Sim. E aí ele vai colocar. Primeiro dia, 11º mês do 40º ano, discurso de Moisés. Ó, The MacArthur Study Bible, de John MacArthur, Nashville, World Publishing, 1997, pela Thomas Nelson. Ou seja, essa Bíblia já era da Thomas Nelson, né? A rota do Êxodo, outra mochilinha, para você ver os mapas lá atrás. Introdução aos livros históricos. Então vocês estão vendo aqui, ó. Você tem introdução aos tipos de livro, como eu tinha falado para vocês. Ó, aqui, ó, introdução aos livros históricos. Aqui, ó, a cronologia dos patriarcas e juízes do Antigo Testamento. Um tipo muito legal de diagrama que essa Bíblia traz, que muita gente gosta dela, é justamente as timelines, as linhas do tempo, importantíssimas linhas do tempo, vocês vão encontrar aqui, ó. Samuel, Reis e Crônicas. A concordância dos livros de Samuel, Reis e Crônicas, ou seja, aqui você vai encontrar todas as referências e acontecimentos cronologicamente. Então você vai saber, ó, o que está em primeiro Crônicas, o que está em segunda Crônicas, o que está em primeiro Reis, que tem a ver com primeira Crônicas. Isso é muito útil. Poupa um tempo para você, se você for montar um sermão, ou para dar uma aula de EBD. Se você for ensinar a vida de Davi, por exemplo. Gente, onde Davi está inserido? Como é que eu entendo a continuidade depois de Davi? Cara, isso é muito importante. Preparação de Josué para o ministério, ó, uma tabela. A vida e o ministério de Samuel, ó, o mapinha aqui, ó, 1892. Vamos pôr aqui a fitinha. 1867, 1891, 1892, ó. A vida e o ministério de Samuel. A oração de Ana em Siló por um filho que ela dedicou a Deus. Samuel unge secretamente Saul como primeiro rei de Israel na cidade de Suf. Samuel, filho de Elcana e Ana, nasce em Ramá, ó, árvore genealógica de Saul. Aqui, ó, árvore genealógica de Saul 1893, ó, 1893, árvore genealógica de Saul. Ó, a Jerusalém de Salomão 1909, Templo de Salomão, a Jerusalém de Salomão, olha ela aqui, olha lá, Jerusalém de Salomão, tá? O transporte da arca para o templo. Autoridades, líderes. Os anciãos de Israel eram homens respeitados que estavam à frente do governo local e da justiça em todo Israel. Êxodo 18, 13 e 26. Números 11, 16, 30, 1 Samuel 8, 1 a 9. Eles aconselhavam o rei em importantes questões de Estado. Os líderes das tribos ou chefes das famílias eram os homens vivos mais velhos dentro de cada unidade familiar ampliada. Ó, mais uma tabela. Os julgamentos de Jesus. Aqui a gente já pulou para Lucas. Terminando Malaquias, no Antigo Testamento, nós temos uma introdução ao período intertestamentário, controle romano sobre a Palestina, pequenos mapas vão ter, ó, cronologia do período intertestamentário, o progresso da revelação do período intertestamentário, e aí a gente começa no Novo Testamento com uma introdução aos evangelhos. Uma harmonia dos evangelhos é uma harmonia simplificada, não é como a de Calvino, né? Mas é uma harmonia dos evangelhos muito boa.
Aí a gente vem com a introdução a Mateus e com um sumário de tópicos bem detalhado, tá? Eventos únicos em Mateus, similaridades dos evangelhos, a fuga para o Egito de Maria, José e Jesus, a mochilinha aqui continuação das similaridades dos evangelhos, profecias da crucificação nos Salmos, as parábolas de Jesus, aqui uma lista de todas as parábolas do Nosso Senhor, que são fontes maravilhosas de ensino. Quem matou Jesus? Tem uma tabela aqui, A resposta a essa pergunta provocativa pode ser surpreendente. Há evidências suficientes de que foi toda a raça humana. Ninguém é inocente, exceto Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Satanás barra Judas. Os líderes religiosos judaicos, sempre com as referências bíblicas para você conferir, tá? As nações em Pentecostes, 1883. Vamos dar uma olhada no 883 aqui de novo. As nações em Pentecostes. O Pentecostes, uma festa judaica, também conhecida como a Festa das Semanas, marcava o término da colheita da cevada. Nesse feriado nacional, cerca de 50 dias após a ressurreição de Jesus, os judeus de todo o Império Romano se juntavam na cidade de Jerusalém para comemorar esse grande feriado religioso. Quando o Espírito Santo foi distribuído aos apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas, e essas pessoas das outras nações os entenderam perfeitamente. Esse mapa mostra diferentes regiões do Império Romano representadas em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então a gente tem Roma, aí tem Creta, Ásia, Frígia, Panfilha, Ponto, Capadócia, Pártia, Média, Elão, Mesopotâmia, Arábia, Judéia, Egito, Líbia, Cirene. O papel do Espírito Santo em Atos. Um dos cuidados que precisamos ter ao estudar e ensinar sobre o livro de Atos é com relação à diferença entre a descrição e prescrição. Essa diferença desempenha um papel muito importante na interpretação dos livros históricos da Bíblia. A descrição bíblica de um evento não implica que esse evento ou ação deve ou deveria ou deverá repetir-se. O papel do Espírito Santo em sua vinda como conselheiro prometido, aí tem a referência bíblica, que Atos descreve como um evento inicial audiovisual, tem algumas repetições parciais e selecionadas. As viagens de Filipe, aqui as 7 igrejas, aqui a gente já está em Apocalipse. As 7 igrejas de Apocalipse. Elogio, rejeita o mal, persevera e tem paciência. Não tem um amor fervoroso por Cristo. Aqui a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa tabela aqui também é boa para você que é meu aluno, que é aluno nosso lá no nosso Formação Completa em Teologia, que é o quê? Estou até falando meio baixo aqui. O que acontece? Nós temos uma atividade onde eu peço para você fazer uma análise histórica das igrejas de Apocalipse. Esse quadro aqui, se você pegar ele como um roteiro, você acerta essa questão. Só uma dica, só dica. Dica e aproveita a dica que eu estou passando, hein, pessoal? 4 perspectivas sobre Apocalipse. E agora a gente vem no quê? Tabelas, mapas e artigos. A versão anterior, a Bíblia da versão anterior, a versão antiga da Bíblia de Estudo MacArthur, ela trazia uma concordância bíblica, que era a concordância bíblica do texto RA. Então não é que era da Bíblia de MacArthur. E essa daqui não traz a concordância, tá? Porque ela não traz a concordância da NVI. Então, Jornadas da Bíblia. A mochilinha que a gente conversou. Jornadas da Bíblia, as viagens de Abraão, as viagens dos patriarcas, Jacó retorna para Canaã, a viagem de José para o Egito, a rota do Êxodo, as rotas de retorno dos judeus, a jornada de Jeremias até o Egito, a fuga para o Egito de Maria, José e Jesus, as viagens de Filipe, viagens famosas no Novo Testamento, primeira viagem missionária de Paulo, segunda, terceira e a viagem de Paulo a Roma, viagem de Paulo após seu primeiro aprisionamento em Roma, localizações geográficas, Jardim do Éden, as nações de Gênesis 10, as campanhas Central e do Sul, campanha do Norte, a divisão da terra entre as tribos, as cidades de refúgio, geografia dos juízes, locais do ministério de Samuel, a cidade de Davi, o reino de Davi, os 12 distritos de Salomão, o império de Salomão,
a terra do reino dividido, sucessão dos 4 impérios mundiais, o Império Assírio, Império Babilônico, Império Persa, locais dos profetas, invasão babilônica da Palestina, extensão das profecias de Ezequiel, restauração da terra, o Império Grego de Alexandria, geografia de Jonas, Império Romano no Novo Testamento, Palestina Central no tempo de Cristo, aqui ó, Palestina especialmente, as nações em Pentecostes, as aparições do Cristo ressurreto, as cidades da Galácia, as cidades de Éfeso, comunidades que contavam com igrejas cristãs, as 7 igrejas, a vida em mapas e notas, a vida de Jacó, a vida de Moisés, a localização das tribos de Israel na hora do acampamento, a árvore genealógica de Ruth, a vida e ministério de Samuel, a árvore genealógica de Saul, a vida de Davi, a família de Davi, a vida de Elias, o ministério de Eliseu, a vida e o contexto de Ezequiel, ó, ilustrado com figuras, ó. Os babilônicos derrotam os egípcios em um feroz combate homem a homem em Carquemes. O último cerco de Jerusalém tem início. A esposa de Ezequiel morre, porém ele não devia lamentar. A profecia da vitória de Nabucodonosor sobre Tiro e o Egito. Aqui um breve panorama sobre a vida de Cristo, a vida de João, o ministério completo de Jesus, o ministério dos apóstolos, a vida de Paulo, o aprisionamento de Paulo em Cesareia, a vida de Pedro, aqui o plano do tabernáculo com todos os utensílios, o templo de Salomão, a Jerusalém de Salomão, Jerusalém no tempo de Ezequias, Jerusalém nos dias de Neemias, as parábolas de Ezequiel, ó, o abandonado, a madeira da videira, as águias e o cedro, as 2 prostitutas, os ossos secos, o templo em Ezequiel, o distrito sagrado, os julgamentos, a crucificação e a ressurreição de Cristo, o plano do templo de Herodes, Roma do primeiro século, Ágora de Corinto, e aí vem cronologia do dilúvio, cronologia do Êxodo, cronologia histórica de Esther. E aqui um artigo com a visão geral da teologia, que é muito legal, e o caráter da genuína fé salvadora. Então, pessoal, essa foi a Bíblia de Estudo MacArthur, tá? Um presente que está de volta para o mercado editorial bíblico brasileiro, tá? Lembrando vocês que nós temos nosso grupo de ofertas do Nascido de Novo, onde eu ensino vocês o que é bom para a tua biblioteca, tiro as dúvidas sobre material, ou seja, estou à tua disposição ali para tirar tuas dúvidas e te mando as ofertas certas para que você não pague a mais pelos materiais ou acabe correndo risco de pagar e não receber o material. Isso mesmo, o link está aqui na descrição, assim como o link para a nossa formação completa em teologia, nosso curso que vai do básico ao avançado da teologia, que vai te ajudar a ter um relacionamento com Deus como você nunca imaginou. Clica aqui, os links estão aí na descrição do vídeo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.